Melhor noite, meus amados. Olha nós aqui de novo. Então chegou o momento de nós participar mais uma vez desta palavra que nos conforta, né? Nos fortalece, nos liberta. Isso é muito maravilhoso. A palavra vai nos revelando a verdade de Deus. Amém? Então vocês estão convidados para sentar aí no seu sofá ou deitado na sua cama já. Mas enfim, não sei que local você está, nem que posição você está. Isso não interessa. O que interessa é que você vai estar com a sua mente aberta e, se possível, a sua Bíblia aberta para acompanhar junto comigo. Ou você vai anotando no caderno aí, depois você volta a ler, reler na sua Bíblia, né? As passagens que nós vamos passar por elas aqui. Então sejam todos bem-vindos a esta sala, que eu chamo de espiritual, porque você não está aqui comigo, mas é mesmo que estivesse, é espiritualmente, não é físico, amém? Então dê um like nessa página no Facebook e também se inscreva lá no meu canal, Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e assim chegar ao alcance de outras pessoas que viviam enganadas ou ainda estão vivendo enganadas, né? E ouvindo esta palavra se libertou e hoje ela vive uma vida somente ela e Deus. Amém, meus amados? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Falta o tema, né? Nós não podemos começar sem falar o tema. O tema da nossa ministração é: o poder de Deus não salva do inferno. Eu vou repetir só mais uma vez. O poder de Deus não salva do inferno. Amém? Então, isso é para você que é liberto. Se você não for liberto, você já vai fechando esse vídeo e já vai fazer outras coisas, porque você não é para você, né? Então, é só para aqueles que entendem da palavra do Evangelho de Cristo. Então, Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16. E o versículo 16 diz assim, ó: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aí você deve estar me dizendo, e aí? Você não falou que o poder de Deus não salva do inferno? Essa salvação, se eu ler o versículo inteiro para nós comentar sobre esta salvação do Evangelho, porque é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, quem crê será salvo, é como está escrito aqui, né? Primeiro aqui não está dizendo quem crê e fazer um voto, quem crê e ser batizado, quem crê e ser dizimista. Não, aqui está dizendo simplesmente salvação para aquele que crê. Para aquele que crê, primeiro dos judeus, né? E também do grego. Então, meus amados, no meio do sistema religioso, diz que Jesus veio para lhe salvar, veio para nos salvar, que Jesus morreu da cruz por nós. Mas aqui, e se nós cremos nele, nós seremos salvos. Primeiro você diz que crê, o pastor pergunta, quem quer aceitar Jesus? Eu. Aí você aceita, porque quem crê, primeiro o que é pregado é isso, se você crê, será salvo. Aí o camarada diz, eu creio. Você está salvo? Não. Você precisa ser dizimista, você precisa ser fiel no dízimo, você precisa se batizar nas águas, você precisa fazer jejum.
você precisa buscar Deus em monte, você precisa fazer campanha. Então, a salvação aqui, o crer, não é crer. Então, meus amados, isso aqui está nos mostrando o quê? A salvação dos judeus. A salvação dos judeus, salvação da lei de Moisés, salvação da carne, da lei de Moisés, porque o Espírito, ele já veio do céu, ele já veio salvo. O Espírito, quando essa carne tombar, simplesmente ele vai voltar ao lugar dele, né? Como está escrito, se não me engano, em Eclesiastes, a carne volta ao pó e o Espírito volta a Deus. Então, meus amados, a salvação aqui era das ciladas da carne, salvação da lei de Moisés, das ciladas da carne. Então, era essa salvação. Em lugar nenhum da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando aparece a palavra salvação, não está escrito salvação eterna. Sempre a palavra está falando de uma salvação como escape. Dia da cilada da carne, salvação da lei de Moisés, né? Salvação do entendimento, da metanoia, né? Você está salvo com a mente salva. Quando você está salvo na mente, quando um pastor está pregando heresia dentro da igreja, ou nas redes sociais por aí, você com a mente salva, você detecta que aquilo é heresia, não é de Deus. Campanha, por exemplo, é de Deus? Não é. Fogueira santa é de Deus? Pior. Então, quando você não está salvo na mente, não é salvação eterna, é um escape. Então, eles lhe põem uma salvação para você e você aceita, né? Dizendo que é a salvação eterna, se você fazer isso, fazer aquilo outro. Mas na Bíblia, quando fala de salvação, em lugar nenhum está escrito para a salvação eterna, mas segundo um escape, uma salvação de alguma coisa menos eterna, porque o que vai para Deus é o Espírito, e de lá ele já veio, então é para lá que ele vai voltar. A carne, para essa carne, a salvação dela é a terra da onde ela veio, e para a terra ela vai voltar. Amém, meus amados? Então é necessário, se você não entender as passagens que aparecem a salvação, qualquer pessoa, qualquer pastor diz, não, aqui está escrito, se você crê, você é salvo. Mas a primeira aqui está só crer. Não está crer para a salvação. E crer e se batizar e dar dízimo, ser dizimista. Aqui está só para a salvação. Crer para a salvação. Então creu, está creu e pronto. Não existe mais nada para fazer. Agora, quando você não entende, os pastores vão arrumando fantasia para pôr na sua mente, e você vai aceitando essas fantasias que os pastores põem na sua mente. Amém, meus amados? Vamos em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 7. Jeremias 7, do 29 ao 31. 29. Deus falando através do profeta Jeremias, né? Falando sobre imagem. Os judeus, eles estavam servindo a deuses estranhos, alguns, não todos, né? Alguns dos povos de Deus, eram 12 tribos, e alguma delas, eles serviam a outros deuses já, né? Seria o deus Moloque, o deus, se não me engano, dos amalequitas.
É o Deus Maloque, um Deus pagão. Por isso que em certas passagens da Bíblia aparece a palavra Deus, o Senhor, como Senhor, mas você tem que ver a quem está dirigida aquela passagem. Quem é aquele escrito, alguém está falando ali em direção de uma coisa. E algumas passagens na Bíblia aparece Deus como Senhor, mas é o Deus Maloque, né? O Deus pagão dos gregos. Em algumas passagens aparece. E era a esse Deus que se oferecia sacrifício, até mesmo de sacrifício humano, né? Vamos ler mais aqui. Vamos que o profeta, Deus falou através do profeta: corta-se os teus cabelos, consagrados, ó Jerusalém. Vamos ver que a palavra está direcionada a Jerusalém. Não é Brasil, não é China. Porque toda a Bíblia, o epicentro de toda a Bíblia é os judeus. Então a Bíblia foi feita para os judeus, não foi feita para nós. Ó Jerusalém, e põe-te a plantear sob os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração, objeto do seu furor. Então você vê dentro do profeta Jeremias que o povo de judeu andava errado, o povo hebreu andava tão errado, que Deus já profetizava o fim deles, o julgamento deles, o juízo deles, dentro do profeta Jeremias. Objeto do seu furor. 30, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim. Meus amados, é para isso que a salvação entra na nossa vida. Não é para salvar para a vida eterna, mas sim um escape, um aviso, você ficar ligado. Por exemplo, Deus fala no tempo de Jeremias, muitos anos antes de Cristo, né? Fala de Jeremias. Qual era a tribo? Preste atenção, qual era a tribo aqui que Deus estava ajuizando eles? A tribo de Judá. E da onde que saiu Maria, mãe de Jesus? Da tribo de Judá. Você, meus amados, você vê que se Deus realmente tivesse tão preocupado com esse legalismo pregado dentro das igrejas, Deus ia fazer que seu filho nascesse de uma mulher, que vem da geração de uma tribo idolatra. Mas Maria era da onde? Da tribo de Judá. Da tribo de Judá, porque ele escolheu a tribo de Judá desde o princípio e pronto. É por isso que você vê pessoas hoje que no passado assaltava, chegou até a cometer crimes, matou, e hoje ele é uma pessoa cristã aprovada. Porque não era que ele se salvou, não, ele já vinha salvo, ele estava andando por caminhos errados, praticando coisas erradas. Mas quando a pessoa é de Deus, mais dia, menos dia, ela vai se achar no seu lugar. Amém? É no caso aqui, ó, lendo isso aqui, na hora o véu desceu. Judá, dos filhos de Judá, que estava cometendo o quê? Idolatria. Os deuses Amalokita, né? E Maria era dessa tribo. Maria era dessa tribo. Deus podia ter escolhido outra tribo que não tivesse envolvida com idolatria, mas se desde o passado ele escolheu a tribo de Judá, é a tribo de Judá. É isso que eu quero fazer que você entenda, meus amados. Com esses negócios de legalismo dentro dessas igrejas.
só para dar um éfase de certinhos que são de Deus. Aí eles vêm aplicando esse negócio de legalismo, mas você vê que até o próprio Deus não está ligando para legalismo, ou senão ele não tinha escolhido Maria da tribo de Judá, tinha escolhido outra tribo. Fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram os seus ídolos, a tribo de Judá, os seus ídolos abandonáveis na casa que o chama pelo meu nome, para contaminar, 31, edificaram os altos de Tofet, que está no vale dos filhos de Imon. Esse vale aqui era lá onde tinha aquele lago de fogo, que algumas passagens da Bíblia aparecem como Geena. E era nesse lago, nesse Geena, aqui no vale dos filhos de Imon, era onde ia parar, só para você ter uma ideia, né? Era onde ia parar o corpo de Jesus. Porque era nesse vale onde era jogado mortos, que foram mortos por rebeldia, ladrão, essas coisas aí. Era jogado lá. E o pior, muitos deles era jogado lá ainda vivo. Por isso que Jesus se referiu ao ranger de dente, porque o camarada estava sendo queimado vivo. O que é que faz os pastores hoje? Mete essa ideia na mente do crente que não tem sabedoria e diz que é um inferno, onde eles vão queimar se não derem dinheiro, se não se batizarem nas águas, né, se não sustentar o pastor. É onde eles vão parar no inferno. No inferno todo mundo vai para lá, porque o inferno é a cova. Inferno é a cova. Por onde todo mundo vai parar lá, né? Os filhos de Imon, para queimarem, né, nas igrejas, você vê, da onde o que eu quero que você entenda, da onde sai a ideia de Deus queimar alguém no inferno. Da onde é que está saindo? Daqui. Dessa idolatria, pelos filhos de Imon, adorando Deus Maloque, fazendo sacrifício, e muitas vezes sacrifício humano, de criança. Então é a mesma coisa que os pastores pregam na igreja, dizendo que você vai ser queimado no inferno. Isso não é verdade. O inferno é cova. Ser queimado aos seus filhos e às suas filhas. O que nunca, Deus falando através de Jeremias, nunca ordenei, nem passou pela mente, nem sequer, meus amados, passou pela mente de Deus de queimar alguém em fogo. E como os pastores tiram essa ideia que você vai ser queimado no inferno se você não der o dízimo? Da onde que eles tiram? Daqui, ó. É daqui. Aí a igreja não tem o entendimento e vai engolindo tudo isso aqui. Você vê que essa história de queimar no fogo não passou nem pela mente de Deus. Passou pela mente de quem? Dos pastores. Para pôr medo em você, fazer você dar tudo que você tem em fogueira santa, em sacrifício. É isso, meus amados, que serve o Evangelho. Foi para isso que Cristo veio, para nos trazer à mente a verdade. Amém? Mateus no capítulo 16,
versículo 17 e 18. Não, perdão. Tito. É Tito primeiro. Vamos em Tito primeiro. Depois nós vemos aqui em Mateus. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover fé que é de todos, dos eleitos, para promover a fé que é dos eleitos, a fé é dos eleitos, ou seja, tem um certo tipo de gente aí que está salvo. Pode ser que ele até não entenda isto, né? Ainda. A fé é dos eleitos. Tem os eleitos e tem aqueles que não são eleitos. Eleitos de Deus. E pleno conhecimento, né? E o pleno conhecimento. Então, quando você conhece a graça de Cristo, ela nos salva mentalmente do que é certo e do que é errado. Ela nos traz pleno conhecimento do que é de Deus, da palavra de Deus, né? Pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. 2, na esperança da vida eterna. Então, nós temos que entender o quê? Quem está escrevendo isso aqui é Paulo, antes do ano 70, antes da volta de Jesus. Então, eles estavam na esperança de Jesus voltar. Mas nós hoje, nós estamos na esperança de Jesus voltar? É lógico que não, porque ele já voltou. Então, esperança que se vê não é esperança, ele sim. Por isso que quando nós lemos a palavra, essa salvação metanoia nos faz entender para quem era que estava escrevendo e para quem que ele estava escrevendo. Quem era que vivia na esperança? Eles viviam na esperança, né? Uma promessa dada aos hebreus, ao povo judeu, desde o tempo de Abraão. Mas para isso, eles tinham um dever. Qual era o dever? Cumprir a lei, que era 613, entre mandamento, orações e ordenança. Eram 613. Se eles cumprissem direitinho, sem faltar um, ele seria salvo. Porque, por isso, ele não precisava mais nem de Jesus ter vindo na terra, Cristo ter vindo. Por si só, ele seria salvo. Mas como eles não fizeram isto, falharam nesta missão, foi preciso Cristo vir, Deus vir à terra, se incorporar em um corpo e aquele corpo cumprir os 613 mandamentos. Sendo assim, a passagem estava livre para todos eles, não para nós, todos eles, que eles tinham esse cumprimento para fazer, cumprimento da lei. A vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu. Deus prometeu para nós, olha, foi para o povo judeu. O povo judeu, que a lei foi dada para eles. Então a promessa tão logo seria deles, né? Antes dos tempos eternos. 3, vamos ler até o 3, né? Tito, era até o 2 na verdade, né? Era o versículo 1 e 2. Eu vou ler o 3 também. 3. E em tempos devidos,
em tempos devidos, né, a vinda do Cristo na terra, em tempos devidos manifestou, ou eu estou na esperança de manifestar? Se você está nessa esperança dele se manifestar, você vai ver uma esperança infinita, porque ele não vai se manifestar mais, ele já se manifestou. Então, era isso que o povo dos hebreus estava esperando, a manifestação do Cristo. Cristo veio, mas eles só não reconheceram, né? E a sua palavra manifestou a sua palavra, né, o Evangelho de Cristo, esse que nós estamos lendo, a sua palavra mediante o quê? A pregação. Aqui não está mediante o batismo nas águas, aqui não está mediante os jejuns que eles faziam, você vê, os jejuns não está mediante os dízimos, não tem nada aqui, não tem condições nenhuma, apenas a manifestação dele era suficiente para tudo. Mas quando você não tem esse entendimento, o que acontece? O que o pastor mandar você fazer, você vai fazer, porque você quer ir para o céu, você não quer ir para o inferno, mas querendo ou não, você vai parar lá, porque o inferno é a cova. Que foi confiada a sua pregação, que me foi confiada, né? Confiada a Paulo, somente a ele. Me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Amém, meus amados? Nosso quem? Meu e seu? Não, Paulo está falando com alguém nosso. Ele está no meio aqui. Ele está no meio. Aqui. Nosso Salvador. Agora sim, abra lá em Mateus. Mateus no capítulo 16. Mateus 16, 17 e 18. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjolas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aqui precisa de uma tradução, sobre esta palavra, sobre a palavra, a tradução que cabe aqui, esse negócio de pedra, sobre esta palavra, ou sobre a igreja de Cristo hoje, da qual Pedro estava recebendo, como estava sendo uma das pedras, né? Que a igreja de Cristo ela é feita hoje de pedras vivas que somos nós. Então a igreja de Cristo somos nós, porque nós componhamos juntos, nós formamos a igreja de Cristo. Então nós somos uma pedra viva, é o que ele está mostrando para Pedro aqui. Né? Que Pedro seria uma pedra viva da igreja dele. Não é mais um templo parado ali, fixo na terra. A igreja de Cristo ali ia passar a ser de pedras vivas. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo. A minha igreja. E as portas, aqui ó, as portas, eu vou traduzir, vou dar em português, é que Jerônimo, ele enganou vocês, as portas do inferno, as portas da cova, as portas do Sheol, né, como está lá no Velho Testamento,
né? As portas do Sheol, que é onde prendia, o camarada morria, o corpo ia para a cova junto com o espírito e ficava preso ali na cova. A carne se acabava, o espírito ficava preso. Então é essa porta da cova que eles eram salvos, iam ser salvos. Aqui, ó. Era desta porta. A cova não ia poder prender mais o espírito deles. Que as portas do inferno, né? Você vê que aqui, meus amados, aqui já está no plural, as portas. Tem muita cova no cemitério? Tem? Ou só tem uma? Porque inferno, só se existisse inferno, era um só. Mas aqui está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas, a partir da volta de Jesus no ano 70, e espírito nenhum fica mais preso na cova. O Espírito de Deus, aqueles espíritos que estavam naquele corpo, não ficarão mais presos na cova. Então foi essa morte aqui que Jesus venceu, a morte do espírito, né, que o espírito morria. Você vê que em algumas passagens nós encontramos como espírito, como morte do espírito, e em algumas passagens, principalmente Paulo, se refere como espírito dormindo, da onde os crentes traz o dormir quando a pessoa morre. Porque Paulo está se referindo ao espírito dorme? Porque ele estava na cova esperando, eles ficavam presos, esperando a volta de Jesus. Mas na volta de Jesus ele disse que venceu essa morte. Venceu a morte. Não é essa da carne humana, né? Mas sim, não é dessa matéria, mas sim do espírito que ficava junto com ela dentro de uma cova. E ele venceu que as portas da cova foram abertas. Não é inferno, é as portas da cova. A igreja do inferno prevaleceu contra ela. 19. Não, é até o 18, se alguém mais ia ler, né? Eu vou ler o 19 mesmo. Aí ele vem: dar-te-ei as chaves do reino, onde nós vivemos hoje, né? No reino dos céus. O que ligares? Aí os pastores pegam essa palavra aqui e dizem: o que eu ligar na terra está ligado nos céus. Mas aqui está o texto aqui é outra coisa, né? O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. O que foi ligado nos céus foi ligado à morte do espírito. E aqui na terra foi desligado a morte do espírito aqui na terra. Amém? João, no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, tá, aqui ainda tá, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Esse mundo, você vê que é o mesmo mundo da onde os pastores dizem que eles não vivem no mundo. Se o próprio Deus diz que amou o mundo, ou seja, o povo do mundo que eles viviam, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, você vê mais uma vez aqui, a palavra aparece sem imposição, né? Ou seja, dar dízimo, se batizar em água, nele crê. Todos que nele crê. Não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Espírito precisava, eles precisavam dessa vida.
não nós hoje, mas eles precisavam dessa vida eterna, porque quando eles morriam, ia tudo para o inferno, corpo, espírito, ia tudo para o inferno, para a cova. E lá prevalecia, todos estavam esperando a volta de Jesus. Vamos ler o 17, não era só o 16 aqui por enquanto. Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo do 10 ao 13, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras, que obras são essas? O cumprimento da lei de Moisés. Por isso que Tiago, como era um pregador da lei, dizia, a fé sem a obra é morta. Porque ele era um pregador da lei. Paulo não era. Todos quantos, pois, são das obras, ou seja, eu vou trocar isso aqui, todos que são da lei, das obras da lei, aqui ó, todos quantos, pois, são das obras da lei, gentil, nós somos gentios, né? Carnalmente, nós somos gentios, assim como judeus, carnalmente, eles são judeus, mas a igreja de Cristo, ela não é composta de gentio nem de judeu. A igreja de Cristo, ela é composta de espíritos de Deus, dos filhos de Deus, que são os espíritos. Todos que são das obras da lei estão debaixo de bênção. Mas se a palavra está dizendo aqui que todos que estão na lei estão debaixo de maldição, e você teve essa oportunidade de sair da lei e não saiu, que na verdade a lei nem era com você, não falava nada de você, por que você abraçou a lei pregada pelos pastores? Recebe hoje maldição, por isso que nós vemos casas por aí destruídas, em todos os sentidos, financeiro, conjugal, filial, todos enfiados em bebidas, drogas, briga entre casais que não acaba mais, porque eu estou falando de pessoas crentes, viu? Pessoas que diz conhecer Deus, mas não abandonaram a lei que era uma maldição. Aí quer um lar abençoado. Hoje, por isso que hoje você não vê mais um lar abençoado. Não vê mais um lar abençoado. Antigamente até que você poderia ver, mas antigamente essa palavra não era pregada fiel e verdadeiramente como está sendo hoje, né? Então, quanto mais eu vou até usar uma palavra bíblica, né? Quanto mais você tem o conhecimento da árvore da vida e do mal, e você escolheu ficar no mal, mas maldição aparece na sua casa. Que você conheceu a árvore da vida e do mal. Ou seja, eu vou trocar novamente para que você entenda. Você conheceu lei e conheceu graça. Você escolheu ficar onde? Na lei. Você está como bênção ou está como maldição? Você está como maldição. Debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece, maldito. Presta atenção, você que está dentro de uma chamada igreja. Se é igreja, todas elas pregam lei. E Paulo afirmou: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Né? Então, se você está no local ali com a placa Igreja do Godofredo,
ali você está dentro de uma maldição. É o que está escrito aqui, nem eu que estou falando. Não está saindo de mim, eu só estou lendo só. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Quem é que nem os judeus conseguiram cumprir isso aqui? E o povo hoje aí fez um meio, aí acha que está agradando a Deus, vivendo lei que é para sustentar vagabundo e querendo viver graça, para ter graça, ter paz nas suas vidas, ter paz nos seus lares. Não vai ter. Não vai ter, que a palavra não é mentirosa. Não vai ter. Quarta-feira eu vou, se eu quero ver se eu me lembro, eu quero explicar para você a simplicidade de você ter uma casa abençoada. A simplicidade de você ter uma família abençoada. Né? Vou explicar, é simples. Não precisa você estar dentro de uma religião. Maldito todo aquele que não permanecer nas coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. 11. E é verdade que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12, vamos ler o 12? Estamos em Gálatas, né? Não, era para nós ter parado no quinto, já vou no 9. Não, é em Gálatas, é para ter até o 13, é verdade, até o 13, é primeiro Gálatas, que nós temos outras passagens de Gálatas ali. 12. Ora, a lei não procede de fé. A lei, presta atenção, meus amados, você diz que tem fé praticando lei. Você que põe o seu salário em cima de uma fogueira santa para queimar e diz que coloca ali por fé. Não existe fé nenhuma nisso. Não existe fé. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Observar. Então o que é que nós temos que fazer hoje? Observar. Para não praticarmos lei mais. Observar o que é da graça. E vivemos por graça. E deixar de lado o que é da lei. 13. Cristo nos resgatou. Cristo é a palavra, meus amados. Cristo nos resgatou da lei. Ele não deixou. E como que hoje a turma está praticando lei aí se Cristo resgatou? Então só tem dois entendimentos. Ou essa pessoa é aqueles que não têm parte em Deus, que estão tentando se justificar por si próprio ser de Deus e não são, ou essa pessoa ela foi resgatada e voltou para o lamaçal de novo. A porca lavada voltou o lamaçal. Cristo nos resgatou da maldição, da lei. Cristo nos resgatou da lei, da maldição, da lei, fazendo-se ele próprio maldito. Então, se não fosse José de Arimateia, Deus não tivesse usado José de Arimateia, onde ia parar Jesus? Lá no Geena. Era lá que se ponhava os corpos mortos daquele que foi morto por rebeldia e malfeitor. E Jesus foi morto como um malfeitor. Uma maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Amém? Então, eu estou lendo isso aqui que é para você entender, para ver se você se salva, não para a vida eterna,
para salvar, o que eu estou lendo aqui é para salvar você da maldição da lei. Gálatas ainda, no capítulo 4, no versículo 4, 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, que era vindo Cristo, né? Na plenitude do tempo, como a Escritura falava que ele ia vir, então chegou o tempo, ele veio. Deus enviou seu filho nascido de mulher, lembra lá atrás, de uma mulher de uma tribo que fazia sacrifício a ídolo. Porque, segundo o legalismo, se por exemplo, o pai de família de uma casa, se ele oferece sacrifício a ídolos, aquela casa toda está sob maldição, por conta do sacrifício que o dono da casa faz. Agora você me veja aqui, Maria era da tribo de Judá, uma tribo que sacrificava a ídolos. Então, pelo legalismo se prega hoje dentro das religiões, Deus não podia ter escolhido Maria para o filho dele se manifestar. Porque ela pertencia a uma tribo que cometia sacrifício a ídolos. Né? Para resgatar, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Então, se você ainda vive sobre a lei, ou você verdadeiramente você não tem nenhuma ligação com Deus, ou você foi resgatado e você foi teimoso, voltou para a lei. Amém? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção de filhos. 5. João abra a sua Bíblia em João no capítulo 5, é um versículo só 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, aqui, presta atenção, meus amados, e crer, não é para. Aqui ele não está mandando crer nele. Ele está mandando crer naquele que enviou ele. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa eterna, presta atenção. Eterna com E minúsculo. Então não é eterna, é um tempo determinado. Eterna com letra minúscula, com E minúsculo, não é eternamente, é um tempo determinado. Amém? Eterna, me enviou? Eterna. Não entra o quê? Não entra em juízo. Não entra em juízo. Quem crê nas palavras dele, né? Quem crê no que ele está falando, que ouvisse, né? Não é crer, é ouvisse. Aqui está ouvisse, ouvir, né? Verdadeiramente vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ou seja, não é para quem crê nele. Você vai ouvir ele, você vai. Mas você vai crer naquele que enviou ele, não entrará em juízo. Então a igreja de Cristo, que somos nós hoje, que cremos em Cristo, nós não cremos em Jesus de Nazaré, nós cremos em Cristo. Nós não entramos em juízo. Juízo eterno, né? Mas passou da morte para a vida, ou seja, o espírito não vai mais à cova. Já passa, a carne tombou, o espírito sobe. Amém? Tem muitas passagens aqui. Nós já lemos Colossenses. Colossenses no capítulo 2, no versículo
14. Tendo cancelado, cancelou ou não cancelou? Cancelou. Você vê que é muitas as passagens na Bíblia que nos mostra o fim da lei de Moisés. Muitas passagens, não é só uma, né? Como aquela passagem que fala a lei e os profetas. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós quem? Eles, era contra eles, não é contra nós hoje, é contra eles. Contra nós, Paulo está aqui nesse meio, contra nós em que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, a lei não era uma bênção para os judeus, era uma prejudicial. Removeu, tirou. Removeu ou não removeu? Para aqueles que crê, removeu. Agora, para quem não crê, está aí, ó, nesse conflito aí, ó, do inferno. Quem vive na lei de Moisés vive no inferno. Removeu inteiramente, não deixou o dízimo, não deixou o batismo nas águas. Removeu inteiramente. O sábado estava na lei? Estava. Então ele removeu inteiramente. Encravando ou na cruz, 1 de Coríntios, capítulo 5, 15, perdão, capítulo 15, 1 de Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler. Eu anotei aqui o 25, vou começar do 24. 24, aqui é exatamente aquela passagem, eu sei que você já ouviu pregando isto, aquela passagem, Jesus de Nazaré, o Filho, devolvendo ao Pai o reino que o Pai tinha entregado para ele. Então, se Jesus devolveu ao Pai o reino que estava no poder dele, que poder mais tem Jesus? Mais nenhum. Não tem mais poder nenhum. Ouça aqui, meus amados. E então virá o fim. Fim de quê? O fim daquele século, o fim do século, o fim daquela geração que eles viviam, que a promessa de Jesus era voltar naquela geração. Então seria o fim da geração, né? Então virá o fim quando ele, quem é esse ele? Jesus de Nazaré. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Entregou ou não entregou? Entregou. Se ele entregou, qual é o poder que ele tem mais agora? Mais nenhum. Sobre mim, mais nenhum. Ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, que não é Satanás, é pessoas que mandam, reinados, principado, bem como toda potestade e poder, 25, porque convém que ele, Jesus de Nazaré, reine. O reino estava com ele. Reine até, olha, tem o até, não é eternamente, mas o sistema religioso eternizou. Uma vez que eternizou, o sistema eterniza Jesus de Nazaré como o dono do reino, eles rebaixam o Pai, desconhecem o poder do Pai. Então Jesus de Nazaré, ele não podia ser dono do rei, do mundo eternamente. Se ele fosse, sim, eu diria que tudo que eu fosse fazer, eu diria em nome de Jesus. Mas ele não tem mais reinado, ele não manda mais. Então não adianta você ficar dizendo em nome de Jesus, porque ele não manda mais. Reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Como os crentes não entendem que essa morte
era um espírito que ficava preso, né? Você vê, a terminologia está aqui de morte, mas espírito não morre. Presta atenção, meus amados. Para isso que serve o Evangelho, para te salvar mentalmente. Espírito não morre, espírito não dorme. Então, o espírito não morreu junto com a carne e nem está dormindo, nem dormia lá na cova. Simplesmente ele ficava preso lá. Amém? E é dessa morte aqui, ó, que ele está se referindo. Venceu a morte, venceu a cova, venceu o inferno. 27. Ali está mandando nós ler até o... Meu Deus. Cadê? Primeiro que até o 26. Eu vou ler até o 28. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, né? Todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, né? Então tudo estava sujeito a Jesus de Nazaré. Certamente excluiu uma coisa foi excluída aqui. Nessa única coisa, ele não tinha poder sobre essa coisa. Vamos ver quem foi? Quem é? Sujeita certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Quem foi aquele que subordinou tudo a Jesus de Nazaré? Deus Pai. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, o próprio Jesus de Nazaré, também se sujeitará. Olha, e cadê o poder dele agora? O próprio está sujeito ao Deus Pai. Se sujeitará aquele, né? Aquele aqui é Deus Pai, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o próprio Deus, seja tudo em todos. Jesus de Nazaré acabou, foi o fim de Jesus, aqui é o fim de Jesus de Nazaré. Mas as igrejas que não entendem bulufas de evangelho, o que é que eles falam? O que é que eles fizeram? Eternizaram Jesus de Nazaré. Eternizaram uma coisa que não era para ser eternizada. Tito de novo, Tito de novo. Não sei se vai dar tempo não, tem várias passagens aqui. Tito de novo, no capítulo 2, no versículo do 11 ao 14, vou ler rápido aqui. 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, não vai se manifestar mais, se manifestou salvadora a todos os homens, em educando-nos, olha para que serve o Evangelho. O Evangelho serve para isso, para nos educar, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Presente século é esse que nós estamos hoje? É o século que eles estavam vivendo. O século que eles estavam vivendo. Presente século. Aqui não está falando dos futuros séculos. O século que eles estavam vivendo. Presente século. Sensata, justa e piedosamente. 13. Ele estava aguardando a bendita esperança. Então eles, naquele século, eles esperavam a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. 14, vamos ler o 14, não, até o 14. 14, o qual a si mesmo se deu por quem? Por nós. Aqui a palavra está sempre no presente deles. Por nós, a fim de redimir-nos, redimir-nos de toda impiedade e purificar para si mesmo um povo
exclusivamente seu. Nesse povo que diz que é de Deus por aí, já tem um sócio, tem um Satanás, não é mais exclusivo de Deus. Tem um Satanás que leva o povo para o inferno na hora que ele quer. Você vê esse pote? Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Estamos em Tito, né? Efésio. Efésios no capítulo 4, no versículo do 11 ao 14 também. Versículo 11. E ele mesmo concedeu, presta atenção, quando um pastor diz, é esse versículo que o pastor prega para a igreja, provando eles, né? Que Deus levantou eles como pastor. Vamos ver se Deus levantou mesmo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Apóstolo é enviado, a palavra apóstolo quer dizer enviados. Outros para os profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores e mestres. Aí. Pega esse versículo isolado, aí confirma para a multidão. Não, Deus foi Deus que me pôs pastor, foi profeta, evangelista, apóstolo. Mas a palavra não acabou aqui. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, se até hoje a igreja está com pastores, profetas por aí, é sinal que a igreja não foi aperfeiçoada, mas ele morreu justamente para isso. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Não acabou ainda. 13. Até. Então tinha um tempo vencível para isso, para esses homens que receberam dons. Eles não receberam título, receberam dons. Tinha um tempo, esses dons tinham um tempo, não tinha? É lógico que tinha. Até que todos cheguemos, né? Sempre está na palavra, está no presente deles lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, a graça, chegamos na graça, todos venham conhecer a graça de Cristo, né? Aí que tem fé, a graça, quem vive na graça vive pela fé. Devemos conhecer a unidade da fé, porque Paulo está se referindo à unidade da fé, porque tinha uma fé na lei, a fé, quanto mais faz, mais merece. Como é que chama essa fé? Tem um nome aí, meritória, era uma fé meritória, quanto você mais faz, mais você tem. Aí já não era a fé mais de Deus, era a fé do homem. Mas aqui está falando para chegar na fé de Deus, né? A fé no pleno conhecimento do Filho, quem era filho e quem não era, de Deus, né? A perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos ler até o 13, até o 14, versículo 14. Para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todos vento de doutrina. É o que nós vemos dentro das igrejas, ventos de doutrina, pela artimanha, não é pelo Espírito Santo, é pela artimanha dos homens, né? Pela astúcia com que induze ao erro. Então, campanha é indução ao erro, seja fogueira santa, seja lá qual for. Se está falando em campanha, o pastor está te induzindo ao erro. Hebreus no capítulo 5, tem 3 passagens aqui. Eu vou... Que hora é? 1h40. Bem, meus amados, eu vou encerrar com essa passagem aqui. Vou ler até Efésios. Hebreus no capítulo 5,
no versículo do 12 ao 14, versículo 12: pois com efeito, quando se desvieis, como devia ser com efeito, quando devias ser mestre, devias, naquele tempo, há 2000 anos, devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, né? O tempo que Paulo pregava o evangelho, pelo tempo que Paulo pregou, era para todo semestre. Era essa a perfeição, eles receberam dons até acontecer isso aqui. Todos têm o conhecimento da graça de Cristo. O decorrido desde, novamente, necessidade de alguém que vos ensine de novo. Não era para estar acontecendo isso hoje, né? Mas infelizmente a igreja caiu e é obrigado a ouvir de novo o evangelho de Cristo. Ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Amém, meus amados? Eu vou encerrar aqui em Mateus, vai ficar... Você quer marcar, já que você tem tempo, eu não tenho, está com era para determinar. Seria, vou abrir Efésios, pode abrir sua Bíblia em Efésios. Efésios no capítulo 1. Seria Colossenses capítulo 2, o versículo do 20 ao 23. E Josué no capítulo 10, do versículo 6 ao 14. Mas nós vamos encerrar aqui em Efésios. Efésios 4. Aliás, Efésios 1. 4 foi a outra passagem que nós passamos por ela. Efésios 1, do 18 ao 22. 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Todo mundo sabe que o coração não tem olho. Então aqui está se falando de entendimento mental. Entendimento, metanoia. Salvo, né? Mentalmente. Os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. Qual é a esperança do seu chamado? Qual a riqueza da glória da sua herança? Nos santos. 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ou seja, do seu evangelho. O evangelho é o poder de Deus. 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita. Quem lê isso aqui sem entendimento, acha que lá no céu tem 2 tronos, mas não tem 2 tronos, são um trono só, né? Acontece que Deus veio a essa terra e o trono ficou vazio, então ele voltou e sentou no seu trono de direito, né? A palavra aqui é trono de direito, sentar à sua direita, né? Trono de direito, nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado, ou seja, acima do rico, do pobre, do governador, do presidente, do prefeito, do soldado, do policial, acima de tudo, acima do principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, agora a palavra chegou até nós. Não só no presente século que eles viviam, você vê que a palavra não nos traz confusão. Quando a palavra está dirigida a nós, está escrita certinho. Não só no presente século, mas também no vindouro. O futuro falou com nós. 22. Após todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, não é pastor.
humano, não é presidente da igreja. O cabeça da igreja sobre todas as coisas. E deu esse poder todo, né? Ele pegou, estava com esse poder todo e deu a quem? Deu à igreja. Somos nós. Somos nós. Deu para nós esse poder. Era a herança que nós tínhamos que receber. Ele primeiro deu para o filho, numa manifestação de filho. O filho morreu. Se ele não tivesse morrido, nós não podíamos herdar, né? O testamento só tem valor se morrer. Então o filho morreu, nós herdamos. Amém, meus amados? Você não é, eu falo que você virou um herdeiro, você era um herdeiro, mas já vou deserdar você agora. Você não é herdeiro de Deus. Amém? Você é o quê? Você é proprietário das bênçãos de Deus. Você não é mais herdeiro das promessas. Ele estava com o poder na mão, morreu, autenticou o testamento. Quem recebeu? A igreja. Então, se você recebeu a sua herança, as promessas, você não é mais herdeiro, você é dono das promessas. Então você tem que assumir o seu lugar como filho e Deus como Deus. Amém? Nas igrejas é uma sociedade anônima, uma hora é Deus, outra hora é Satanás, outra hora não sabe quem é, e assim vão vivendo, né? Mas o Evangelho nos educa. Por isso que eu sempre leio esse Evangelho para mim e para todos vocês que querem ser educados segundo o Evangelho de Cristo. Paz eterna e até quarta-feira, às 19 horas. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Amém?